Beleza, estamos gravando, eu estou aqui com uma entrevista de Mossad Hassan Youssef. Para quem não conhece, esse aqui é o cara que escreveu o livro Filho do Hamas. Ele, de fato, é filho de um dos fundadores desse grupo terrorista. Desde criança, ele foi doutrinado a odiar Israel, pessoal. É o que acontece com todas as crianças que nascem ali na faixa de Gaza. E o que ele tem a dizer aqui é muito impactante, né? A forma como ele diz e como ele expressa isso em resposta aos hipócritas, aos cretinos do Ocidente que ousam, na sua ignorância ou no seu cinismo, ou uma coisa ou outra, ou talvez uma mistura dessas coisas, defender o Hamas. Eu, graças a Deus, já desde muito tempo, entendo um pouco mais desse conflito, já li muitos livros sobre esse assunto, até por uma questão vinculada também à Bíblia, você acaba tomando contato do aspecto geopolítico daquela região e consegue conceber a diferença da atuação de um lado de um país democrático, que é Israel, e do outro lado dos países vizinhos, desde a época da Guerra dos 6 Dias, onde Israel prevaleceu e acabou devolvendo até parte das terras conquistadas por um acordo de paz, que não foi aceito por muitos árabes, inclusive palestinos, ou melhor, autoridades palestinas. E a diferença que há, também importantíssima, entre o que é o povo e o que é aquelas autoridades terroristas, isso é fundamental. E ele vai colocar isso de uma maneira clara para todos aqueles que ousam falar de um conflito que eles não conhecem e que, se estudaram, tiveram um estudo enviesado a respeito do assunto. Pelo menos podemos dizer, esse sujeito tem conhecimento de causa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma tradução pelo próprio YouTube aqui, porque a ideia não é sofisticar muito o vídeo, é só fazer vocês entenderem a mensagem. Então vamos lá. Eu estou acompanhado agora por Mossad Hassan Youssef. Mossad, ótimo ver você. É uma história extraordinária sua. Você era o filho mais velho de um homem que foi um dos fundadores ou cofundadores do Hamas. E, de fato, durante seus primeiros anos de formação, você trabalhou ao lado do seu pai, então você teve uma ótima visão do Hamas. Diga-me, desde o início, quais eram os planos pretendidos do Hamas? Quando ele foi fundado, quando começou, quando se desenvolveu? Bom, o plano que você conhece desde a sua criação, da criação do Hamas, o objetivo fundamental é aniquilar o Estado de Israel como se fosse um compromisso. Poderia até fazer uma trégua de 15 anos, um cessar-fogo, mas sem nenhuma garantia de como eles agiriam depois disso. E tal coisa é um absurdo. Não é segredo que o Hamas quer destruir o Estado de Israel. Eles não podem aceitar Israel, ou aceitar o direito de Israel existir. E qual foi o ponto onde você decidiu sair? Sair de lá para fugir desse mundo, desse ambiente que você foi criado? Bom, eu tinha muitas razões. Desde que eu era criança, eu fiz muitas perguntas ao meu pai sobre as ilusões do Hamas, sobre sua brutalidade, sobre seu abuso de poder. E ele, na verdade, sempre justificou essas posições. Aí eu fui preso, porque o Hamas então fui preso. Passei cerca de 27 meses em prisões israelenses, onde o Hamas estava torturando, o próprio Hamas torturando seus membros. E isso em prisões israelenses. Eles matavam, torturavam centenas deles. E foi aí que eu comecei a me perguntar, poxa, se o Hamas se tornar governante em algum momento, o que eles farão ao nosso povo? Acontece que muitos anos depois o Hamas tornou-se governante de Gaza, e eu não fiquei surpreso com a brutalidade deles. E quando você ouviu o que aconteceu dia 7 de outubro, qual foi o seu sentimento sobre isso? Olha, como eu disse, eu não estou surpreso com a brutalidade do Hamas, mas eu fiquei surpreso com a escala do ataque deles. Nesse grau, né, destruir comunidades inteiras. E eles mexeram com um país que tem poder nuclear, o país mais poderoso da região, um país com um trauma muito grande no passado, ali com as memórias do Holocausto, a questão dos nazistas, que fizeram com eles no século passado. Então, assim, eles abriram os portões do inferno, o Hamas abriu os portões do inferno para o povo palestino. É assim que esse grupo é irresponsável. Você sabe que eles estão realmente dispostos a sacrificar muitas crianças palestinas, todo o povo palestino, e usá-los como combustível para cumprir
suas agendas ideológicas. Isso que o Hamas faz. Eles são descuidados, não se importam com a vida humana. Temos que separar o que chamamos de causa palestina e o que chamamos de causa do Hamas. Ora, a causa do Hamas é doentia. Vem do abismo do inferno. Você sabe, eles precisam ser removidos do poder. Essa é a minha mensagem, como ex-membro do Hamas, como filho de um dos fundadores do Hamas. Chega! Se não pararmos agora, a próxima guerra será mais mortal. E só Deus sabe o que acontecerá a seguir se o Hamas não acabar. Não acabar o mais rápido possível. Quantos palestinos regulares, especialmente em Gaza, você acha que simpatizam com o Hamas ou até mesmo os apoiam totalmente? Olha, quando o Hamas for removido do poder, testemunharemos pessoas comemorando em Gaza, eu garanto a vocês. O povo de Gaza foi oprimido por tanto tempo e teve que suportar o cerco, teve que suportar a violência, muitas guerras, pelo bem do Hamas. Pelo que o Hamas desejava, né, o poder, a ambição política. Então, quando isso chegar ao fim, eu prometo a você que o povo palestino, em primeiro lugar, vai agradecer a Israel pelo que fez. E em segundo lugar, a ideia de os judeus e o Estado de Israel serão abandonados ou aniquilados para sempre. Porque você sabe, né, o Hamas é como que um último experimento de adaptação da violência, tentando aniquilar e destruir o Estado de Israel. Isso não funcionou para Yasser Arafat, ele levou 40 anos para perceber isso, e o Hamas vem tentando há 35 anos destruir Israel. Finalmente, espero que eles cheguem a esse entendimento de que Israel não irá a lugar nenhum. Se eles insistem em aniquilar Israel, se o Irã continuar a insistir nesse objetivo também, isso significa a destruição de toda a região. E este é o único resultado incerto, porque Israel não vai a lugar nenhum. E como a gente chega à paz aqui? Bom, temo que a guerra seja o único caminho para a paz, porque se o Hamas não for removido do poder, então eles construirão mais forças armadas, construirão mísseis de maior alcance, e o próximo ataque, a próxima guerra será mais mortal. O uso da força, esse é o último recurso. Infelizmente agora o Hamas deixou Israel e o mundo livre também, sem escolha, a não ser combatê-los e pôr fim à sua violência. Muitos civis estão morrendo, eu entendo isso. O sangue deles está, na verdade, nas mãos do Hamas. E só do Hamas. É interessante você dizer isso porque muitos pró-palestinos que tive no programa nas últimas 2 semanas não aceitam esse argumento. Eles dizem que o sangue dos civis em Gaza está exclusivamente nas mãos de Israel. E que Israel travou uma ocupação repressiva durante muitas décadas. Há muito tempo que existe um campo de prisioneiros, supostamente, né, em Gaza. E isso criou o ambiente através do qual um grupo terrorista como o Hamas pôde prosperar e, de fato, ganhar uma eleição, como eles fizeram ali em 2005. Você acredita em alguma dessas coisas? Quer dizer, você acha que Israel já reagiu exageradamente ao que aconteceu com eles? O argumento deles é de que não foi uma proporção adequada quando você tem um ataque terrorista como esse. Olha, desde a minha infância, eu estou ouvindo as histórias da pró-Palestina e daqueles que estão usando a chamada causa palestina. Eles se importam menos com as crianças palestinas e com o seu futuro. Você sabe que eu sou o representante legítimo das crianças palestinas. A criança dentro de mim fala, e eu não quero que alguém vindo de Londres ou alguém vindo de outro lado do mundo, talvez do Brasil, né, me diga qual é a luta das crianças palestinas. Tanto crianças palestinas quanto a sociedade palestina foi sequestrada por esses criminosos. E qualquer um que tome partido deles, viu, pessoal, está participando de seu crime. Esta é a minha resposta a essas pessoas. E para as vítimas civis, você sabe, civis lá em Gaza, né? Em primeiro lugar, que o Hamas está usando os civis como escudos humanos. Então é um fato também que Israel chamou
e avisou os civis para evacuarem os edifícios antes de os atacarem. Mas, entretanto, o Hamas colocou bloqueio nas estradas para impedir que os civis evacuassem para zonas seguras. Pior ainda, o Hamas teve uma única falha de ignição de um míssil que matou centenas de pessoas num hospital e culpou Israel do que eles mesmos fizeram. Ora, Israel é uma democracia. Israel é responsável, não tem sede de sangue palestino. Enquanto isso, Israel é capaz até de exterminar as capitais árabes em segundos. Fica a pergunta, por que Israel não tenta fazer isso abusando do seu poder? Agora, quando os árabes têm apenas um pouquinho de poder, alguns poucos mísseis, eles deixam a ética árabe, não falo isso mais ou menos isso, e usam seu poder, matando pessoas, matando civis, na sala de estar. É um problema profundo. Nós precisamos parar de culpar Israel e convidamos que as pessoas pensem para que conheçam a realidade. Sua paixão é incrível, Mossad. Sua raiva é muito palpável e certamente muito diferente da maioria das vozes pró-palestinas que tivemos aqui. Sinto que a situação palestina de seu povo está muito forte em seu coração. Você ainda tem contato com alguém de sua família? Isso é irrelevante no momento. Eu não tenho nenhum contato com a minha família e não me importo mais. Você sabe o suficiente sobre derramamento de sangue e envolvimento suficiente de pessoas que não se importam. Elas apenas guerreiam, muitas vezes na frente do teclado. Eles estão atacando as capitais mundiais, dizendo Palestina livre, Palestina livre. Eles não sabem que diabos é a Palestina. Eu sou a Palestina. E digo que já chega do Hamas. Chega de lideranças corruptas que estão matando o nosso povo, enganando eles, mandando-os para o inferno. Já basta disso. Nós não queremos o Estado palestino. Eu não quero o Estado palestino. As crianças palestinas precisam de educação, elas precisam de segurança, elas precisam de vida. Isso é o que elas precisam. Elas não precisam de outro regime árabe corrupto. É possível conseguir livrar-se do Hamas da maneira que Israel está tentando fazer atualmente, através de bombardeios aéreos, planejamento de invasão terrestre iminente, na verdade isso já funciona. Essa é a melhor maneira para fazer isso? Isso não pode radicalizar muito mais jovens palestinos para a causa do Hamas no processo? Ouça, vamos remover o Hamas do poder. Lembre-se das minhas palavras. Okay? O Hamas não trouxe apenas a ira de Israel sobre Gaza. O Hamas trouxe a ira de Deus. Vamos removê-los do poder e vamos perseguir seus líderes. E nós vamos levá-los à justiça. E o mundo testemunhará a sua punição. E todos que estão do lado deles hoje, neste estado de confusão, pensando que isso é uma piada, eu digo a essas pessoas que vocês vão se arrepender de ter ficado do lado do Hamas. Vocês vão se arrepender de ter ficado do lado daqueles criminosos que estão matando o povo palestino. Sabe, você nasceu em Hala, essa é a sua casa, você sonha em voltar para casa um dia? É algo que você ainda deseja fazer? Eu prefiro não responder isso. Ok, eu entendo, sabe, muito obrigado por se juntar a mim. É extraordinário ouvir a sua história. É um discurso notável que você faz ao povo da Palestina. E espero que eles ouçam. Veremos a reação deles. Mas agradeço você a juntar-se. Muito obrigado. A mim, muito obrigado. Então é isso, pessoal. A tradução não ficou muito boa, mas assim, deu para entender a mensagem dele, né? Principalmente em resposta à hipocrisia daqueles que em Nova York rasgam os cartazes dos sequestrados do Hamas, dos reféns, né, dos israelenses reféns que estão na mão do Hamas. Existe um apelo mundial para a soltura desses reféns, alguns já morreram, e muitos desses cartazes estão espalhados pelas cidades mais importantes, né, do mundo, por exemplo, Nova York. E tem pessoas que rasgam esses cartazes porque seguem uma ideologia de suposta resistência palestina. E aí fica a minha pergunta, se o que eles fazem é a métrica da maldade, do cinismo, do niilismo, ou da ignorância, ou uma mistura de todas essas coisas. E essa palavra aqui do nosso amigo Mossad Hassan Youssef é justamente para esses hipócritas do Ocidente, aqui no Brasil, né, principalmente, representado pela esquerda. Claro, muito mais pela extrema esquerda do que a esquerda de centro. Mas a gente sabe que a esquerda de centro muitas vezes faz ponte a essa esquerda desestruturante. Não que ele seja um bloco monolítico, a gente sabe que não é, mas a gente sempre fica de sobreaviso para esse tipo de histeria. Não tem desculpa. O que o Hamas fez é algo
inaceitável para o mundo civilizado. E se as pessoas não conseguem conceber isso, é porque elas são, de alguma maneira, a favor da barbárie. E querem usar a barbárie para os seus projetos políticos. E me assusta, porque a esquerda já tem histórico de serem agentes da morte de milhares e milhares de pessoas. Tem o meu vídeo sobre democídio e genocídio, para não me deixar mentir, usando ali a bibliografia de um autor chamado R.J. Rummel. Agora, veja o que as crianças palestinas aprendem nas escolas de Gaza. É aterrorizante. Aqui conseguimos entender por que eles comemoraram o ataque de 7 de outubro. Temos que fazer guerra para provar que somos mais fortes que os judeus. As pessoas amam a Palestina e estão prontas para morrer pela Palestina. Quero lutar contra eles, os judeus, e derrotá-los na guerra. Na escola, ensinam-nos que Al-Aqsa e toda a Palestina são nossos. Os judeus mentem sobre o lugar do seu templo. Está sobre a mesquita de Al-Aqsa. O deles nunca esteve lá. Eu odeio os judeus. Sim, eles nos ensinam que os sionistas são nossos inimigos. E devemos combatê-los. Eles nos ensinam que os judeus são terroristas. Na escola, eles nos ensinam sobre os judeus. Eles nos ensinam que são pessoas más. Eles mataram nossos jovens. Eles nos ensinam na escola que os judeus são pessoas inconstantes e más. Estou pronto para esfaquear um judeu e dirigir um carro, passar por cima deles. Eu vou lutar. Vou lançar um carro neles, os judeus. Temos que esfaqueá-los constantemente. Passe por cima deles e atire neles. Esfaquear e atropelar judeus traz dignidade aos palestinos. Vou atropelá-los e esfaqueá-los com facas. Neste momento, estou preparado para ser um homem-bomba. Com a ajuda de Alá, lutarei pelo ISIS, o Estado Islâmico.